Foi meio, né? É que a gente tá cansado, né? O horário... Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar, número 85. 85 com muita reviravolta, com muita coisa inesperada, técnico caindo, time paraguaio, e a gente vai começar pelo quê? Os paraenses chorando. Mas eu não quero lembrar disso. Tá. Premier League, tivemos rodada no meio da semana, né? E uma rodada importantíssima. E depois vamos falar da Copa Betano do Brasil. Exatamente. Betano paga a gente. Vamos lá, a Premier League começou na terça-feira já, né? O Wolverhampton ganha do Crystal Palace, de 2-0 em casa. E Crystal se iguala... Palace já tá na sombra, né? E ele se iguala ali com o número de pontos, 37, ambos ficam com 37, já né? dá aquela fugida, né, do rebaixamento. Inclusive, os dois ali que eu já falei que pra mim, a partir dali, pra mim, é só do Leeds pra baixo. Que é do 16º pra baixo. É justo. Né? Porque agora só faltam 4 rodadas, né? Sim. E aí o Aston Villa ganha em casa do Fulham também. Fulham, Brighton e Brentford, que a gente elogiou tanto nessa reta final, né? Mas é aquilo, né? São times pequenos, times que não têm elenco, tiveram bons trabalhos, tiveram bons times, mas essa reta final é muito cruel, mesmo para times que não estão em Copas e tudo mais, porque você exige mais do seu elenco. Mas eu ainda gosto de ressaltar o trabalho técnico do Fulham. O Aston Villa é um time de muito mais tradição que o Fulham, por exemplo, e aí consegue se manter, até porque o início e o meio do Aston Villa foi muito mais turbulento que o do Fulham. O Fulham começa a cair agora, né? E aí fica uma briga legal lá em cima, né? A gente vai já chegar lá em cima, que eu tô querendo me antecipar já aqui, né? Sim, aí o Aston Villa ganha do Fulham em casa de 1-0. Dá uma fugida também ali daquela zona de desconforto, né? Ele vai pra... Gente... O Aston Villa tá mais em cima, pô. Tá lá em cima o Aston Villa. Porque ele tá com aquela sequência, né? O Aston Villa não perde a 7 jogos, pô. Só que é o seguinte, né? Ele fica em sexto, segurando a vaga do Liverpool ali, né? Que o Liverpool tá com um jogo a menos, né? Ele e o Tottenham, no caso. Assim, se o Liverpool tivesse acordado 2 rodadinhas antes... Dava, né? Ele ainda poderia brigar ali com o Manchester United. Mas do jeito que o Tottenham tá... Não, mas assim, o Tottenham já é Europa League. Não, então, mas eu acho que o Liverpool dá né, pelo menos uma subida aí que a Europa League pro Liverpool nessa temporada tá de bom tamanho. Pela temporada que ele fez. Exatamente. Mas a gente vai já chegar lá. Aí o Leeds empata com o Leicester, e aí são dois times que não interessa a ninguém. São dois times que estão lá embaixo, né? Sim. Então, assim, um empate nesse momento é complicado, né? Porque o Leeds fica com 30 pontos fora da zona de rebaixamento. 16º. E o Leicester fica dentro da zona de rebaixamento com a vitória do Nottingham Forest, que é o próximo jogo que eu ia comentar. Que ganha do Brighton, né? Que ganha do Brighton de 3-1. Foi uma partida até interessante de ver, porque o Brighton sai na frente de 1-0. E aí, inclusive, o segundo gol do Nottingham Forest é do Danilo. Mas é interessante porque o Brighton, que é uma equipe que a gente elogiou, perdeu. Mas o Brighton, que é um time... Cara, terceiro escalão, se a gente for pensar, e tem 8º da Premier League. Exatamente. Um excelente Inclusive, trabalho. esses que eu tinha citado, o 8º é o Brighton, o 9º é o Brentford e o 10º é o Fulham, né? Que é a definição de meio de tabela. Exatamente. Só que para times da expressão deles é um excelente trabalho, excelente resultado, inclusive, excelente temporada. Sim. E aí o Liverpool vai em Londres... Ganha do West Ham. Ganha do West Ham de 2-1, né? Tá de virada o West Ham abre o placar, né? Com o Paquetá, inclusive, né? Sim. Que foi uma finalização de direita, de fora da área, e o Alisson aceitou. E o Paquetá é canhoto, né? Sim. E o West Ham que ainda tá nessa zona do Vucu-Vucu. E ele tava ali, né? Que era essa zona ali, eu falo que é do West Ham pra baixo, no caso, né? Porque ele tá a 4 pontos do Leeds, que é o 16º. 34 pontos, 15ª colocação. Faltando 4 rodadas... Vai depender muito dos confrontos aí pra se salvar. O Leeds tem só 30 jogos, é isso? Não. Não, o Leeds tem 33. 33 jogos. E o West Ham, inclusive, tava com um jogo a menos, tem 32. Sim. Provavelmente deve ser contra o Manchester United, ou o Chelsea, ou o City. Ou City, né? Que são times que estão com jogos atrasados. E aí o Chelsea conseguiu mais manter a constância. Mas eu lembro que a gente tava aqui na loja e eu falei pro Danilo, esse é o jogo que o Brentford vai ganhar, hein? Os últimos 4 jogos são 4 derrotas do Chelsea. A constância, ele continua, permanece, né? Não, o problema é o Graham Potter. Não, irmão, não é. Não é o Graham Potter. Ele tá cheio de jogador bom pra mediano no Chelsea, né? Chelsea não era pra estar em 11º. E o Chelsea nem Conference League vai pegar. Se tu parar a pensar que são 20 times, o Chelsea está na metade de baixo da tabela. Exatamente. E aí o grande jogo da rodada. Manchester City aplica uma senhora goleada no Arsenal.
Não foi só uma goleada, foi um total domínio de jogo. Eu ia comentar que foi goleada no placar e no jogo, né? Sim. O Arsenal não existiu, né, nesse jogo. Não, o gol do Arsenal surge quando já tá 3-0 e logo em seguida o City faz o Haaland solta o cabelo e faz o gol. É porque o Haaland sabe que se ele fizer gol, o Guardiola guarda ele. Então, exatamente, então ele deixou só pro final. Exatamente, pra salvar o time. Mas assim, o City, nessa reta final, conseguiu classificação da Champions, tá na final da Copa da Inglaterra. Pode ser o primeiro time desde o Manchester United de 99 a ganhar a tríplice coroa inglesa, né? Que é Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês e Champions League, né? E assim, é uma máquina. A gente tá falando, o Manchester City está longe da sua melhor campanha, do seu melhor domínio, mas ainda assim ele tá fazendo um futebol porque ele focou de fato na Champions League essa temporada, né? E agora vai ter um descansinho, né? Um intervalo até as semifinais. Que é só junho? Não, é maio. Junho é a final. Ah, não, mas agora é início de maio já, né? Mas teve uma folguinha aí, né? Das 4 até as umas 2 semaninhas. Não, dia 20, lá pelo dia 20, né? Acho que é 5. 5, porque mais são 5 dois jogos. Pois é, mas não sei porque são 2 terça jogos. E quarta. São 2 jogos de semifinal e aí a final sempre tem aquele descanso um pouco maior, que a final é dia 10 de junho, né? Quer ver? Bora só procurar da básica aqui. E o Arsenal ainda pega o Chelsea agora, né? Exato. Mas aí ganhar do Chelsea é obrigação do Arsenal também, né? Ele não é, tipo, dia 5 cai numa sexta-feira e Champions League normalmente então terça na outra ou quarta. semana, não. Mas enfim, tem um intervalo grande aí. Terça ou quarta, então eu, se eu não me engano, é lá pelo dia 20, de fato, assim. Sim. Não, mas é dia 10 de maio. Certo. Então é na terça e quarta-feira da semana seguinte. 10 e 11 de maio. Mas assim, o City tá com a faca e o queijo na mão, só depende dele mesmo. Acho difícil ele dar um tropeço aí. Ele tá com 2 pontos atrás do Arsenal, mas tem 2 jogos a menos, né, a fazer ainda. Então basta ele ganhar um desses 2 jogos, ele já ultrapassa o Arsenal no número de pontos, né, e se torna líder do... Ele é líder, como é que a gente fala? Virtual, exatamente. Virtual líder, né? E a gente tem o Newcastle também metendo um 4-1, Newcastle que fez 10 gols nos últimos 2 jogos. Inclusive o Everton não escapa esse ano. O rival do Liverpool de Liverpool. Exatamente. Esse ano vai cair. Everton vice-lanterna, 28 pontos. Ano passado, por incrível que pareça, o Richarlison não salvou o Everton. Por isso que ele é ídolo lá, né? E esse ano o Everton não acho que o Everton não salva, não. E uma briga ali de maluco, Southampton e Bournemouth. Mas o Bournemouth foi pra 14º com uma vitória de 1-0. Ele já se livra, né? Pra mim, ele tá ali fora já. Porque pro Leicester, que é o primeiro do ele tá 7 pontos, faltando 4 rodadas. É muito difícil de alcançar, muito difícil. Mas o Bournemouth que chegou a ser, a gente até comentou aqui, chegou a ser lanterna durante um bom tempo da Premier League, deu um salto, né? É engraçado que o Bournemouth foi um dos times que mais oscilou, né? Porque ele goleou o Manchester, foi goleado pelo Liverpool, depois goleou o Liverpool. Exatamente. Então, assim, o Bournemouth foi um tremendo sobe e desce, assim, de... Como é que eu posso dizer? O Bournemouth foi um coringa esse campeonato, né? Ele na verdade, assim, diferente do Southampton, que foi o bônus, né? Exato. O bônus da competição foi o Southampton. Mas é engraçado por exemplo, o que acontece na Premier League que acontece no Brasileirão, por exemplo, a diferença. Sempre tem um time no Brasileirão que pontua quase nada, né? Que o cara só fez 12 pontos, 15 pontos. O famoso Robin Hood, né? E pega um time grande. E na Premier League não, a gente vê um equilíbrio na tabela inteira, desde cima até embaixo, né? Tipo, os pontos são, tipo, a possibilidade de mudança muito grande. Sem dúvida. No Brasileirão, assim, o último colocado sempre tem um que faz só 19 pontos. Né? Ou então menos, que não chega nem a fazer 20 pontos. Sim. Na Premier League a gente não vê a gente vê sempre um equilíbrio nas 3 partes da tabela, né? Lá em cima, no meio e lá no final. Tanto que a gente tá falando aqui que ainda existe possibilidade de... São 5, 6 times brigando pra não cair. Né? E aí... Só que assim, até o último colocado ainda tem chance. Quando chega no Brasileirão, nessa 33ª rodada... Já tem gente que matematicamente já caiu, né? Embora o Southampton, vamos ser bem sérios, pelo futebol que ele tá apresentando, matematicamente não caiu, mas já caiu, né? Agora o jogo de maluco da rodada foi Tottenham e Manchester United. Você me permite um comentário? Permito. É que assim, o Manchester United, nessa reta final, ele mostra algo que é sintomático pra temporada seguinte. O Ten Hag chegou, fez um bom trabalho, bateu de frente... Deixa eu tentar adivinhar, peça de reposição. Exatamente. E ele já declarou que muitos titulares até... que estão hoje, não são peças fixas para a temporada que vem. Porque o United, ele tem, aquilo que a gente falou, ele tem um time ok,
para bom quando joga bem, mas não tem um elenco. E um time que já foi grande como o United, foi gigantesco como o Não United... pode ter o Antony como titular. Não pode ter o Maguire, meu amigo. O Maguire, pra mim, O Maguire, eu acho que ele não fica, não. Cara, o Maguire, o que ele entregou naquele jogo de volta com o Sevilla, meu Deus do céu. Não, só na ida também, né? Teve um erro dele, né? Mas assim, o United hoje passa por uma reformulação. Então, óbvio, se você pega 10 anos atrás, o United era gigantesco. Mas saiu o Alex Ferguson, os donos estão com uma preguiça enorme de investir no time. Agora você achou um técnico que tem pulso, que é bom, ele faz mudanças boas, mas que ele tá vendo que o elenco não é tudo isso. Porque o Tottenham é muito abaixo do United. Muito. Não é clubismo, né? O Tottenham, ele se alçou porque o Pochettino teve uma época boa. Não, mas eu acho que o Tottenham hoje ele é abaixo do Manchester United mais por conta do time ser uma bagunça. Sim, mas... Porque tu pegar, por exemplo, o trio de ataque do Tottenham é melhor que o trio de ataque do Manchester United. Son, Kane e... Quem é que tá jogando com o Kulusevski? Mas aí só quem tá jogando esse ano é o Kane. O Son teve 2 temporadas boas. Mas mesmo assim, tu prefere o Son ou tu prefere o Anthony? O Anthony. Não tem o Anthony, como, cara. Muito o Anthony. clubista. O Anthony não é clubismo. Não, é porque o Son, eu acho já que o demonstrou, Son foi superestimado. O Son já demonstrou uma constância nos últimos 3 anos no mínimo. O Anthony que tá tendo chance e não tem constância nenhuma. Mas eu acho que... jogador que não tem, assim... o Anthony é um jogador que não tem definição de jogada. O drible dele é rodar no eixo da bola. E, tipo, ele não tem a mínima possibilidade de ser um novo Robin porque ele só quer puxar pra canhota. Não tem como ser um novo Robin. Inclusive, tu puxou o Robin. Boatos de que o Bayern de Munique quer contratar o Casemiro porque o Tuchel acha ele um jogador que o Bayern de Munique tem que ter. Eu, particularmente, acho que ele não vai porque ele assinou um contrato bom com o United. Ele é ídolo hoje no United, a torcida ama. Ídolo não é. Não, ídolo... Ele é um jogador bem quisto. Bem quisto, né? porque ídolo demora. Mas, tipo assim, ele é bem quisto pela imprensa e pela torcida. E pelo técnico. Ou seja, ele tem os 3 pontos principais bem quisto. Ele saiu do Real Madrid, onde ele é ídolo. E se achou que ele não ia fazer nada. Então eu acho que ele não vai sair pro Bayern de Munique. Eu acho legal do Casemiro que ele tinha visto um jogo antes de ir pro Manchester. E ele falou assim: não, pode assinar o contrato que eu vou resolver essa defesa aí. E resolveu? E resolveu de fato. Mas assim, o United, não se engane que ele vai... Essa briga com o Newcastle, ok. O problema é perder a vaga da Champions. Se ficar à frente ou atrás do Newcastle, foda-se. Não importa. Mas tem que se entender que é um período de reestruturação. Mas o Liverpool ainda pode chegar no Manchester United? Jogando do jeito que tá, não. E o Manchester tá com 2 jogos a menos que o Liverpool. Exatamente. Né? E essa diferença é de, literalmente, hoje, no caso, são de 7 pontos, né? É muito difícil 7 pontos em 4 rodadas, né? Em 5 rodadas. No caso, pro United são 6 rodadas e pro Liverpool são, na verdade, são 7 rodadas pro Manchester, que termina em 38, né? E pro Liverpool são 6. Muito Mas, difícil. Assim, é muito difícil. Premier League é isso, vamos falar agora da Copa do Brasil. Copa do Brasil que deu muita tristeza pra gente. Pro Pará todo, porque nenhum paraense passou. Exatamente. Mas aí vamos confirmar aqui. Santos ganha em casa e despacha o Botafogo, né? Sim. Tinha ganhado em casa, já tinha ganhado fora de 2-0. Aí ganha de 1-0. América Mineiro aplica uma singela goleada no Nova Iguaçu de 5-0. Deu pena no Nova Iguaçu. E já tinha ganhado fora também, né? 2-1, aí mete 5-0, 7-1 no agregado. O Sport gigantesco. Acabou com o Curitiba. Exatamente. E o Sport tá uma temporada boa, né? O Sport, grande chance de subir pra Série A esse ano. Eu acho que vai. Inclusive o Vitória, que a gente acompanha Série B, assim, não tanto, né, quanto Série A e Série C, né? Mas a Série B que o Vitória, que não ganhou nada, não se classificou pra nada em regional, fez o primeiro terço ali de semestre horrível. 3 jogos, 3 vitórias. Exatamente, o Vitória pode subir. A gente tem o Náutico, perdeu de 2-0 pro Cruzeiro, já tinha ganhado de 1-0, mas assim, né? Apesar do 2-0, o Cruzeiro sofreu pra passar do Náutico. Desses times aqui, por exemplo, que a gente já citou. Santos não sofreu, mas América também não. América não. O Sport, eu não digo que sofreu, mas foi parelho. O Sport, na verdade, ele não era favorito pro confronto, o Curitiba é um time de Série A, né? Cruzeiro sofreu. Agora a gente vai falar do Atlético Mineiro contra o Brasil de Pelotas, sofreu. O Atlético também, Mineiro né? sofreu. Ele ganhou em casa de 2-1, mas estava perdendo lá, jogando lá em Pelotas. Aí o Zarate acha um gol no finalzinho. Zarate acha um gol no finalzinho, evita os pênaltis e classifica o Atlético Mineiro.
O Bahia não sofreu nada, né? Bahia foi tranquilo pra ganhou fora de casa do Volta Redonda de 2-1 e ganhou em casa de 4-0, né? O Bahia que não vem na fase mais estável dele, né? Exatamente. Eu acho que ainda tem muita coisa pra mudar do Bahia, mas eu acho que ainda Bahia vai oscilar. City, né? Eu acho que ele vai oscilar nesse Brasileirão e eu acho que ele é um dos candidatos até a zona de rebaixamento. Exatamente, concordo. Eu queria que a gente fizesse uma tier list aqui no próximo programa, que eu vou deixar uma... Podemos fazer. Que é, vamos listar a posição por posição do Brasileirão e no final do ano a gente vê se a gente acertou alguma posição. Justo. Podemos fazer isso. Né? Pra ver se a gente acerta pelo menos os 4 rebaixados dos 4 da Libertadores. Sim. Né? Aí botar o Rodolfo nesse vídeo, inclusive. Ah, ele vai adorar. E aí o ABC também é eliminado pelo Grêmio e o Grêmio sofre demais pra ganhar, porque eu tava perdendo pro ABC de 1-0 na arena. E assim, eu queria destacar. Horrível o time do ABC. O time do ABC é horrível, né? E aí tava perdendo de 1-0, mas o ABC não conseguia atacar pra fazer o segundo e o Grêmio insistindo, parecendo que ele precisava de gol. Mas quando, tipo, de fato ele não precisaria do gol, ele tava classificado mesmo perdendo de 1-0. Mas fica aquele gostinho, né? Inclusive, o primeiro gol do ABC é de uma cagada. O cara atacante, errou o chute. Não, ele não é que ele errou o chute, ele vai dominar a bola e quando ele puxa o pé pra dar aquela maciada na bola pra ela cair na tua frente, ele recebe ela quadrada, ela corre pro meio. Aí ele tem que correr atrás dela, ele chuta ela caindo, o goleiro tá mal posicionado, ela entra. E assim, o ABC abriu mão do jogo, parecia que 1-0 levava pra pênalti, cara. E não, né? E o Flamengo tinha perdido pro Maringá de 2-0, aplicou a maior goleada da competição até no momento. 8-2, Flamengo sampaulinado, né? Que esse é o estilo sampaulinho maluco. Olha, porque, assim, o 8-2 é o placar final, mas quando o Maringá fez 2 gols, ainda existia a chance real de ir pra pênalti. Então, assim... É verdade, quando o Maringá... O jogo tava 3-0, o Maringá fez um gol. Aí já levava pra pênalti, né? Só que o Flamengo logo depois fez 4-1. O Flamengo fez 5-1, aí o Maringá fez 5-2. 5-2. Então aí o Maringá... 5-4. Não, aí o Maringá precisava de mais um gol pra levar pro pênalti também. Sim. Mas só o Flamengo fez 6, 7, 8. Sim, né? Sim. Pois é, mas tipo assim, é importante você fazer 8 gols? É importante você fazer 8 gols. Mas você tomou 2 gols do Maringá, que eram um dos principais pontos... Né, mas assim, o time tá mais solto, parece que tá mais leve jogando. Na verdade, eu não acho que isso é um parâmetro, porque quando o Renato Gaúcho chegou também, o Flamengo fez umas 3 goleadas ali. Mas assim, eu acho que o que mudou de fato é o entusiasmo. Eu acho que nesse primeiro momento a gente pode falar de que é um time que tá mais acordado. Sim, isso eu concordo. Né? E o Gerson chegou. Né, pegou. Não, na verdade ele chegou agora, foi apresentado agora. Verdade, tava o De Bruyne jogando. Exatamente. São Paulo sofre também contra o Ituano, assim, né? No confronto geral, pior jogo dessa fase da Copa do Brasil. Com certeza. 2 jogos horrorosos. O São Paulo que quase não gosta de ganhar do Ituano. Exatamente. E ganhou de 1-0 fora de casa. Num jogo feio. Fluminense e Paysandu. Assim. Assim, vocês que acompanham a gente sabem que a gente torce por Remo, mas o resultado não foi mais do que esperado. Mas só que o Paysandu deu muito azar nesse sorteio. Né? Deu muito azar, porque por assim... exemplo, se ele pega... Assim, quando ele tomou 1-0, eu ainda respeito, o Paysandu foi muito pra cima do Fluminense. Por exemplo, eu vou te dar clubes que eu acho que o Paysandu faria os jogos com mais dificuldade aí. Por Curitiba. Exemplo, Santos, Curitiba, América Mineiro, talvez, Sport, América Mineiro, Cruzeiro... Náutico não pode, né? Cruzeiro... Do jeito que o Atlético Mineiro tá também, eu acho que daria dor de cabeça. Bahia. Botafogo seria mais dor de cabeça do que pro Ipiranga. Pro São Paulo, pro Grêmio. Né? E aí, Corinthians também era dor de cabeça. Né? Pro Internacional era dor de cabeça. Jogou mal pra cacete. E eu acho que só não ia dar dor de cabeça de fato. O Atlético Paranaense, acho que também que o Atlético Paranaense jogou mal os 2 jogos. Contra o CRB, né? Sim. Só falar, assim, quem pegou Flamengo, Palmeiras e Fluminense, de fato... não ia ter uma possibilidade. São os times que mais, né? Mas sim, o Fluminense do Diniz, ele... A gente já falou aqui. Eu quero ver ao longo da temporada, mas hoje tá jogando... o Palmeiras tá jogando. O Palmeiras tá jogando o mesmo futebol que ele jogar. O Fluminense está dando gosto de ver jogar, eu diria. Vamos falar do Corinthians. Garoto. Clube da Rema. A gente tem que falar disso mesmo. Eu queria destacar, se você me permitir, que eu vi muito remista, postagem do Remo falando, vocês foram guerreiros. Não, o Remo foi incompetente. O Corinthians é um time de Série A? Sim. Mas é um time horrível, desorganizado.
O Remo não preparou o Mal contra-ataque. fisicamente, O Remo não se preparou para a pressão que todo mundo sabia que o Corinthians ia não fazer no podia início. pegar aquele gol no primeiro tempo, no início do jogo. Se o Remo passa 15 minutos do primeiro tempo sem tomar gol, o Corinthians ia se desesperar. Mais ainda. E aí, o que aconteceu? Ele fez 1-0 e o Remo se desesperou durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians cansa. Não consegue criar. Não o Vinícius consegue criar. faz uma defesa, na verdade, antes do gol, né? Que uma defesa, no caso, mais importante, Sim. assim, né? E o Remo não consegue conectar o contra-ataque. O Muriqui tem sua qualidade, mas ele estava cansa. jogando sozinho também, né? O Remo não joga a bola em cima. O Fagner estava jogando só com uma perna. E o Remo, em vez de insistir na jogada pela esquerda, que era onde estava o Fagner, estava insistindo na jogada pela direita. Assim, se eu fosse criticar o Marcelo Cabo, eu só, mais uma vez, Marcelo Cabo colocou o Diego Tavares. Tipo assim, o Remo precisava de um contra-ataque. Ele tem um jogador veloz no banco, que é o Jean Silva, colocou. O outro jogador veloz que é o Ronald ou o Rogério. O Rogério, infelizmente, está sem condições físicas de fazer boas partidas. Sim. Então, bota o Ronald pra correr em cima do Fagner e traz o Jean Silva pra correr aqui em cima daquele Matheus Bidu que entrou no segundo tempo. Bateu o Bidu, só fez merda no Corinthians, graças a Deus. Que é um jogador horrível. Assim, acho que faltou pro Remo mais uma vez o que eu cito, acho que desde os últimos 2, 3 anos, é saber jogar com vantagem. O Remo não sabe jogar com vantagem. O Remo joga como se ele estivesse dependendo do resultado a todo momento e não é necessariamente do sentido de, tipo, isso tá bom. Não, o Remo tem que brigar mais, tem que saber. E esse jogo com o Corinthians foi sintomático. O Leonan fez uma partida horrível. Nada se salva. O Leonan, inclusive, é o responsável pelo erro que gera o gol do Corinthians numa lateral bizarra. Ele tenta forçar uma velocidade ali que não tinha mais necessidade. Ele tava no final do jogo, faltando 7 minutos, ele tava segurando a bola lá na frente com o Jean Silva, com ele no escanteio, ganhando lateral, né? E tava segurando e tem um momento que ele pega o lateral e quer acelerar o jogo e jogou diretamente pra tiro de meta, o lateral. Então, assim, o Remo foi incompetente. Eu entendo e eu acho um pouco de viralatismo, assim, fomos guerreiros, fomos guerreiros porque é um time de Série A? Sim, mas tem que se falar a todo momento. E eu não vou criticar o Marcelo Cabo pelo trabalho, porque eu acho que o trabalho do Marcelo Cabo é excelente. E é o melhor trabalho dos últimos, no mínimo, 5 anos do Clube do Remo. Concordo completamente, mas esse papinho de que fomos guerreiros, não. Se a gente pegasse o Fluminense, a gente ia tomar um vareio igual do Paysandu. Com o Corinthians, dá pra ter ganhado. Foi incompetência. Então eu vou defender isso aqui. O time do Corinthians aí não consegue criar e não gerou um Sem perigo. O Renato Augusto, esse time não assim, é nem um pouco perigoso. O Remo, nos 2 jogos, são 180 minutos e o Remo não sofreu pressão alguma do Corinthians. O Fala-Sério Vinícius fez 2 defesas, não fez nem. Tipo assim, pra não dizer que nesse jogo não teve perigo, além do gol do Adson, no primeiro tempo ainda teve uma cabeçada do Roger Guedes. Sim. E depois só o gol dele no último minuto. Teve uma cabeçada do Roberto antes do gol ainda assim, mas nada muito milagre do Vinícius, né? Mas assim, dava pra ter passado. E o Inter também sofre contra o CSA, né? O Inter ganha em casa e perde fora de 2-1. Jogou para os pênaltis do segundo... Foram 3 jogos que foram pra pênalti, né? Sim. Foi o do Remo e Corinthians, CSA Inter e Atlético Paranaense e CRB, né? 2 times de Alagoas indo pro pênalti. Exatamente. E aí o Inter ganha do CSA nos pênaltis. Sofre muito. Eu vi até uma cena assim que a gente aqui já deixou claro que a gente é hater do Mano Menezes. Não. Hater é quando você odeia sem motivo. Eu detesto o Mano Menezes porque ele não é técnico. E aí, eu achei muito engraçado, para não dizer revoltante, o Inter ganhar nos pênaltis e ele sair comemorando assim, rindo. Nos alternados já. Como se ele, tipo assim, passamos. Como se ele estivesse jogando com o Flamengo, né? Com o Fluminense. Fizemos o nosso trabalho. Rapaz, é pra sair com cabeça baixa com vergonha. Sim. Porque o time do Inter é horrível. Eu tinha comentado até aqui, o Inter acaba de fazer uma vitória gigantesca, uma virada contra o Flamengo. Faz 2-1. Quem sai do banco, que é o Maurício, sai do banco, faz os 2 gols. Sim. E no jogo seguinte, ele tá no banco. Mano Menezes. Enfim, né? O Águia de Marabá termina de tomar a surra do Fortaleza. Foi 6-1 jogo de ida, 2-0 jogo de volta, mas achei legal. Eu vi o movimento nas redes sociais, torcedores do Remo, do Paysandu indo no Mangueirão, que o jogo não foi em Marabá, foi no Mangueirão, em Belém. Então foram apoiar. Inclusive, quando tiver jogo da Copa do Brasil no Mangueirão, eu quero ir, porque me falaram que, como o Águia não tem patrocínio de cerveja, foi Heineken no estádio, que muito me alegra. Mas assim,
Não tinha nada pro Águia. O Águia fez um esforço danado, eliminou o Goiás. Já foi supremo nessa Copa do Chegou Brasil, já né? onde nem se imaginava que poderia chegar. É um time que nem série tem ainda, né? Exatamente. Então, assim, pro Águia foi excelente. O Fortaleza usa isso como domínio, como confiança. Na verdade, agora ele tem, porque ele vai jogar ano que vem, né, a Série D. Porque ele tá Acho entre que os já 4. esse ano, né? Não, é porque ele tá entre os 4 desse ano. Ele vai pro próximo. Ele né? vai no próximo. E aí, o Atlético Paranaense que perde o primeiro jogo de 1-0, ganha o segundo jogo de 2-1. E eu Com dificuldade com também. dificuldade do CRB. enorme. Mas eu vou falar aqui. Assim, durante o jogo nem tanto, mas o goleiro do CRB é muito ruim pra pênalti. Agora é o seguinte. É muito ruim pra pênalti. Inclusive foi ele que cobrou a primeira cobrança do CRB. Ele cobrou 2 vezes, porque o goleiro do Atlético Paranaense, o Bento, se adiantou e ele errou as 2 vezes. É assim, o Atlético Paranaense joga com 4 volantes. O Terãs e um atacante lá. E o Vitor Roque. E seja o que Deus quiser, né? É. E eu acho que. Assim, eu fico até um pouco estressado, assim, até me dá uma coceirinha assim. Porque eu acho absurdo um time começar com 4 volantes. Lembra a seleção do Dunga? Lembra. Tinha 82 volantes naquela seleção. E pra o finalizar, Palmeiras, né? Palmeiras fez o básico, ganha de 4-2 o jogo de ida. Segundo 1-1. Ai, o Palmeiras fez 1-1 com a Tombense. O Palmeiras Mas, não tava assim, nem aí pra esse jogo, bicho. Botou basicamente em reserva, né? Exato. Ninguém jogou o É Everton. porque eu vou te falar, existe uma vontade da imprensa que ninguém gosta de derrubar o Exato. Abel Ferreira, Não na o verdade. Abel Ferreira, mas a imprensa brasileira não gosta de hegemonia. E o mais próximo que a gente tem hoje é o Palmeiras, porque o Flamengo tinha um time melhor que o Palmeiras desde 2019, mas é 1 milhão de técnicos, gente. Então, e o Abel Ferreira vem fazendo um trabalho constante. Você sempre, agora tremeu. Ai, não sei o quê. Não, cara, o Palmeiras, ele é muito estável. Muito estável. Agora, pra gente finalizar, vou gerar só uma discussão aqui, levantar uma discussão pra saber o que tu acha, na verdade. Diga. Um time X disputou 5 campeonatos e perdeu todos no início da temporada. Certo. O time Y ganhou uma Recopa e um Paulista. Certo. Digamos que o resto da temporada, esse time X, que perdeu os 5 iniciais, Situação hipotética. é hipotética, ganhe pelo menos, digamos assim, um Brasileirão. Certo. E esse time que ganhou Recopa e Paulista Não ganha não ganha nada. Qual foi o pior ano? de quem só ganhou esses campeonatos no início. Porque eu Porque acho estadual, pra mim, pra time grande não vale nada. É. E essas recopas são jogos festivos. eu acho também, eu penso da mesma forma. Então, por exemplo, digamos que o Palmeiras tenha ganhado essas duas coisas, não e não ganhe ganhe mais nada. E o Flamengo que Foi perdeu uma essas péssima 5, temporada. Não, isso serve pra qualquer um. O Galo que tá mal. Que o Galo ganhe o Brasileiro. Mano, uma excelente temporada. Ganhar o Brasileiro é maravilhoso. Fluminense que tá todo mundo cotando. Ganhou o Carioca. Que ele não ganha nada. Péssima temporada. Mas se o Fluminense ganhar um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, excelente. E não tô falando dos 3, tô falando um. É uma eu acho que excelente é tipo assim, o peso nesses campeonatos de início de temporada, como Recopa, Paulista, Carioca, né, regional, é meio, e quem ganha Brasileirão, Libertadores ou Copa do Brasil, o peso é 5. Exatamente. 5 ou 6, dependendo do campeonato. Então, assim, Libertadores é o maior, né? Sim. Eu acho que vem Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Concordo. Né? Concordo. Acho que é isso mesmo. Então, digamos assim, o Libertadores paga 10, Brasileirão paga 8 e Copa do Brasil paga 6. Sim. Né? Acho que é isso. Então, assim, tu aponta, digamos assim, geramos uma pontuação aqui aleatória. Tu fez uma Recopa em Paulista, tu fez 1 ponto. E o cara ganhou a Copa do Brasil, vai fazer 6 pontos. Exato. Pra mim, acontece. Concordo plenamente. Então, lembrando que... É isso, né? Exato. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal que é de graça. Esse corte vai sair na rede social e eu vou marcar uma pessoa lá. Eu quero ver. E, assim, estamos nas redes sociais, linkados aqui embaixo, nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer e tudo mais. Comenta o que você achou, se concorda e discorda, e até a próxima. Falou, rapaziada.